Salve, meu povo! Meu nome é Vinícius Mérida, eu sou historiador, cientista da religião, biógrafo do bispo Antônio de Castro Maia, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto meio estranho, um assunto diferente, uma coisa que está surgindo, parece que no catolicismo romano, e eu convidei uma pessoa muito especial que aceitou conversar conosco, Padre Douglas Pinheiro Lima, da Diocese de Osasco. Nós vamos conversar sobre o fenômeno dos tradismáticos. Ele disse, já escreveu, que tem uma certa identificação com essa linha, com a linha dos tradismáticos. Enfim, Padre Douglas, muito obrigado pela atenção, por senhor ter aceitado conversar conosco. Padre Douglas, o senhor é um tradismático? Boa, bom, primeiro quero agradecer a você, Vinícius, pela oportunidade de poder conversar um pouco aqui com vocês. Essas nomenclaturas, não é, que nós costumamos utilizar, tradicionais, conservadores, progressistas, agora tradismáticos, elas são um esforço metodológico para fazer, em termos de instituição eclesiástica, aquilo que se costuma fazer em sociologia, não é? Você distinguir grupos sociais a partir da sua identidade, e aí surge a necessidade de criar uma nomenclatura que melhor expresse, não é? Eu não sou muito adepto do uso das nomenclaturas para nós nos referirmos à igreja, não é? Porque a igreja é o corpo de Cristo, ela é, acima de tudo, o mistério de Cristo na Terra. Mas, porque é composta também, além de Deus e os anjos, de seres humanos, ela é, sim, não deixa de ser uma sociedade, né? Uma sociedade espiritual. Então, a gente não tem muito como fugir do uso das nomenclaturas, ao menos para compreender um fenômeno. Eu gosto de deixar isso claro. O uso das nomenclaturas é mais para compreender fenômenos e cenários do que para dividir, né, para segmentar. Então, nesse sentido, eu acredito que todo católico, ao ler a nomenclatura e explorar o conceito que está por baixo, há de se identificar com algum, e isso é inevitável, justamente porque, repito, a igreja tem esse aspecto sociológico, ela não se restringe a uma sociedade humana, mas ela tem, ela não é, mas ela tem, não é o aspecto sociológico. Então, quando eu leio as definições que se tem dado, porque é algo muito novo, né? Que tem dado a esse termo, né, tradismático, não sei se você já ouviu um outro que cunharam quase como sinônimo, né, que é trempecostais. Você tem os tradismáticos ou trempecostais. Para fazer uma referência a Trento, a tradição de 500 anos para cá, e costais de pentecostais, né? Eu realmente vejo com simpatia esse termo para definir algumas das minhas afinidades, digamos assim. Então, se serve como afirmativa para a sua pergunta, essa é a minha resposta, né? Ô, padre, mas assim, naturalmente, né, na perspectiva da fé, a igreja ela é uma sociedade espiritual, enfim, né, uma instituição celestial, mas tratando nessa perspectiva da sociologia, até porque o senhor é um professor, o senhor é um estudioso, até dentro da própria igreja, né, franciscano, por exemplo, franciscanos, salesianos, deonianos, diocesanos, etc., assim, essas nomenclaturas elas são importantes para definir carismas, por exemplo, modus operandi, né, o modo de trabalho das congregações, e, enfim, das diferentes ordens religiosas.
E assim, me chama a atenção, por exemplo, eu estava conversando com um estimado amigo chamado Padre Eutrópio Aécio, lá da Bahia, que ele está escrevendo uma dissertação sobre essa aproximação aí. E ele, enfim, ele entrou no mestrado na PUC Minas, né? Quer dizer, esse movimento aí, quer dizer, essa aproximação dessa linha mais carismática com uma linha mais tradicional, ou de espiritualidade tridentina, enfim, ela está acontecendo. Naturalmente, quando eu falo isso, muitos, porque o grupo tradicionalista, ou os tradicionalistas, é cada vez mais plural, tem diferentes linhas. Tradicionalistas, sede vacantista, sede privacionistas, etc. A linha é muito grande, não daria para eu falar sobre isso tudo, até porque eu quero ouvir o senhor. Quem tem que falar é o senhor. Mas, naturalmente, diferentes linhas tradicionalistas, ao ouvir uma pessoa conversar sobre tradismático, vai falar que isso é um grupo falso, e etc. Enfim, desqualificar. Mas é um fato que está acontecendo. Uhum. E tratando sociologicamente, né, está havendo essa aproximação. Eu gostaria de ouvir algumas considerações do senhor, algum ponto de vista do senhor sobre... Se o senhor também tem observado isso, assim, pessoas de espiritualidade tridentina que frequentam renovação ou vice-versa? Na realidade, não é vice-versa. Do meu ponto de vista, é um movimento de mão única. Tradicionalistas, na sua grande maioria, têm aversão absoluta a tudo que seja carismático. E quando eu digo a tudo que seja carismático, a tudo que atualmente se identifique como carismático. Tá? Posso até explorar um pouco mais essa minha afirmação mais adiante, mas por hora avanço aqui em extensão. É um movimento de mão única, ou seja, pessoas que vivem experiência carismática em algum momento da sua vida espiritual, começam a procurar elementos da tradição e migrar para elementos da tradição. Então a coisa começa no carismatismo e decola rumo ao tradicionalismo, não o contrário. Por que não o contrário? Posso especular, não posso afirmar, porque a minha experiência é de um carismático que despertou simpatia em elementos tradicionais, não é? Mas eu nunca fui tradicionalista, então eu não posso afirmar quais possíveis sentimentos haveria de lá para cá. Não é? Eu quero mais aqui tratar da minha experiência pessoal e da experiência dos meus pares, digamos assim, de clérigos de experiência carismática que tendem a elementos da tradição e também leigos que eu acompanho, que eu conheço. Então aí eu posso fazer afirmações de fato e não ilações. O que acontece é o seguinte, Vinícius, nós sabemos que o movimento de discipulado de um cristão, ele tem etapas. Essas etapas, elas são muito bem clarificadas há 2000 anos. Todo mundo já ouviu falar nos nomes que eu vou mencionar aqui. Então, o cristianismo, ele se efetiva na realidade em alguns movimentos específicos. O primeiro deles é o querigma, um anúncio. O ser humano é atingido pelo anúncio do evangelho, o anúncio mais incipiente, mais fundamental do evangelho, de fato, o amor de Deus, o arrependimento dos pecados, a conversão. Então isso é o querigma, isso aqui é o conteúdo fundamental da missão da igreja há 2000 anos. Uma vez atingida pelo querigma, essa pessoa ela passa para uma segunda etapa, que é entre o querigma e essa segunda etapa, que nós chamamos de catecumenato. Essa pessoa é introduzida nos mistérios da fé. Ela é inserida numa
koinonia. Então, querigma, koinonia, uma comunidade. Esse é o segundo movimento. Do segundo para o terceiro, nós temos a liturgia. A liturgia, ou seja, os mistérios são celebrados. Uma vez celebrados, eles impulsionam a uma diaconia. E nessa diaconia, nós oferecemos ao mundo uma martiria. Quer dizer, todo mundo já ouviu falar dessas etapas. Querigma, koinonia, liturgia, diaconia, martiria. Isso aqui é antigo, isso aqui é pródigo em uma série de documentos, estudos. Pois bem, o carismatismo, naquilo que lhe é próprio, ele tem maior ingerência nas duas primeiras etapas. O carismatismo, ele tem a função de propagar a pregação cristã, evangelizar pessoas, converter e inserir numa comunidade. Só que isso aqui é aquilo que é próprio do carismatismo. É claro, hoje existem grupos no carismatismo, mesmo católico, que diante de tantas crises vividas nas outras esferas, crise litúrgica, crise de diaconia, de serviço, crise de martiria, etc., acaba se aventurando em oferecer outros serviços, mas que não é aquilo que lhe é próprio. Porque esses dons, os chamados dons carismáticos, eles se inserem em que contexto? Isso é Paulo que fala na primeira carta ao Coríntios, principalmente. Esses dons, quando eles são manifestos por Deus, eles visam converter não crentes. Então, por que é que os missionários operam milagres? Por que é que os missionários operavam curas? Não é? São Bonifácio, São Patrício, São Domingos de Gusmão, e tantos missionários, São Francisco Xavier. Isso aqui é cumprimento de promessa de Nosso Senhor no Evangelho. Marcos 16, eis os sinais que acompanharão. Então, o lugar próprio dessas manifestações é na missão. É para converter pessoas. Paulo diz assim em 1 Coríntios 14, entrando alguém em vosso meio e tendo os segredos do seu coração manifestos, falando de profecia, né? Não crerá ele, não cairá de joelhos, versículo 24. E saberá que Deus de fato está entre vós. Então, esse é o contexto querigmático, essa é a esfera própria de atuação do carismatismo. Então, carismáticos, geralmente, são pessoas que estão saindo do mundão, saindo da droga, saindo dos vícios, saindo de vida velha, e foram atingidas por um movimento que preconizou essas manifestações e por meio delas, por meio de orações afervoradas, milagres, curas, revelações, essas pessoas foram tocadas e se tornaram cristãs, vieram para a Igreja Católica, elas estão ali da porta de entrada para dentro, bem no início. E ali elas são inseridas numa comunidade, que geralmente é o grupo de jovens, é o grupo de oração, é aquela comunidade primeira. O que acontece é o seguinte, chega um momento em que, já tendo sido evangelizado e já vivendo em comunidade, um coração verdadeiramente convertido urge por maturidade. Urge por mergulhar, de fato, nos mistérios da fé. E, como bons católicos, nós sabemos que os mistérios da fé, para ser bem específico, mistério da encarnação, mistério pascal, o mistério da Trindade, os mistérios são acessados nos sacramentos. Então vem a terceira esfera, que é a liturgia. Então o evangelizado, querigma, vivendo em koinonia, comunidade, anseia por liturgia. E como o querigma foi eficaz e a comunidade foi eficaz, prova disso é que ele está
urgindo por liturgia, né? Ele quer também uma liturgia eficaz em todos os seus aspectos. Já que o querigma carismático foi eficaz, ela tem um coração transformado, ela ama Nosso Senhor, ela ama os mistérios. A coinonia foi eficaz, ou seja, ela é católica, ela se identifica como católica, ela verdadeiramente se vê como membro do corpo de Nosso Senhor e não passa pela cabeça dela não ser isso. Então agora ela quer mais. E esse mais, ele é acessado nos sacramentos. Sacramentos que, na sua forma, se efetivam, se confeccionam na liturgia. Então aí é que tá. Vem uma segunda pergunta. O que faz da liturgia cristã, eficaz? Bom, se a liturgia é a celebração dos sacramentos, os sacramentos são sinais sensíveis, tangíveis, evidentes, então é a pureza desses sinais, a beleza desses sinais, a concretude desses sinais que faz da eficiência do sacramento uma eficiência mais alta. Eficácia eles têm, independente da beleza ou do zelo para com os sinais, mas eficiência tem quando os sinais fazem por onde. Então eu acredito que no cenário atual que nós vivemos, é nos movimentos mais tradicionais que os carismáticos vivendo em comunidade encontram uma liturgia com eficiência. Porque a liturgia ela é composta pelos sinais, ela é composta pela música, pelo canto, pelo paramento, pela língua que se fala, enfim, isso é o que constitui no aspecto material, no aspecto formal, uma liturgia. Então, alguém que passou por processos de cristianização, todos até aqui, realizados com excelência, não vai querer da liturgia menos excelência. Ela não vai encontrar, por exemplo, no progressismo, essa mesma excelência. Então, houve fervor e ardor no seu momento querigmático. Houve ardor e fervor na sua criação de vínculos de comunidade, na sua koinonia. E agora, para beber liturgicamente dos mistérios, vão me satisfazer o relaxo, a coisa qualquer ou mais do mesmo, como dizia Bento XVI? Não. A pessoa ela vem numa ascendência. Não sei se estou me fazendo entender, ou se eu assim, posso dar... Não, o senhor, assim, vamos dizer, o senhor está fazendo uma introdução, em cima dessa introdução eu farei algumas perguntas, mas está se fazendo entender, sim, é uma introdução, né? Essa introdução, em cima da introdução, nós fazemos algumas perguntas. Okay. O senhor concluiu? Ou não, eu prefiro que as perguntas venham, porque aí eu sei para onde partir. Ok. O senhor é um homem de falas fortes, Padre Douglas. Eu acompanho o senhor há bastante tempo. Ontem, inclusive, estava ouvindo o senhor falar num podcast que o senhor participou, dizendo assim que o padre ele não deve mirar a fama, mas ele deve mirar um sacerdócio fecundo, e entendo um sacerdócio fecundo, pode acontecer, por coincidência, ele ficar mais conhecido. É o caso do senhor, em função de falas que o senhor já teve, e, por exemplo, o senhor narra que o senhor que por exemplo, o candomblé já teve uma influência, assim, o esmero litúrgico do candomblé foi usado pelo senhor na liturgia católica. Sim. Entende? Assim, e Sim. O senhor já teve essa fala, assim, e essa fala viralizou. Sim. Viralizou, porque como assim um padre fala isso? Né? Eu entendi perfeitamente, não acho que o senhor falou nada de errado, mas o senhor há de convir que é uma frase de impacto que lhe deu uma proporção nacional. E assim, essa linha, eu percebo assim, essa linha tradicionalista, ou a linha tradicional, enfim, ela tem um cuidado imenso com
à liturgia, até um escrúpulo, a palavra muito bem pronunciada, próximo à hóstia, próximo ao vinho, entende? Para que o sacramento seja validado, assim. E nesse mundo hoje que nós estamos tão inseguro em todos os aspectos, o senhor acredita que o tradicionalismo ele possa estar ganhando uma certa dimensão hoje na igreja, em função da solenidade litúrgica, até mesmo de uma doutrina mais intransigente com relação ao mundo moderno? Uhum. Eu atribuo, eu digo que sim, o tradicionalismo está ganhando força. Agora, eu me questiono sobre a qualidade desse crescimento. Se é de fato um crescimento ou se nada mais é do que um inchaço. Porque um inchaço é aparentemente um crescimento. Só que é um crescimento sem qualidade. Não é? Você pode ter um determinado grupo, um determinado segmento volumoso, mas é um volume desejável? É uma pergunta, né? Não é uma afirmação. Então, isso pode não ser um crescimento e sim um inchaço. Por quê? Bom, em se tratando de modernidade, que foi o elemento que você levantou agora, eu sou adepto de afirmar que a modernidade é uma amálgama de vozes, é uma amálgama de referências. Hoje não há uma falta de referências, há um excesso. As pessoas, sobretudo a juventude, na faixa etária ali entre 15 a 30 anos, é a média que eu identifico como sendo a faixa etária que mais adere ao tradicionalismo. Só uma brevíssima observação, padre. E muitos desses jovens se colocam como censores do clero, no sentido Sim. de o cara acha que ele ele leu alguns livros, leu algumas coisas, ele se coloca no lugar de eu sou prefeito da congregação da doutrina da fé, e o Papa está errado por isso, o cardeal está errado por aquilo, o episcopado, a CNBB, etc. Então eles se colocam nessa postura também. Enfim, por favor. Exato. Eles fazem jus ao que Paulo diz, né? O conhecimento incha. De novo a palavra inchaço, né? Ou seja, ok, você cresceu em grande conhecimento. Só lhe falta crescer em outros elementos, como nas virtudes, na caridade, na paciência, etc. Isso também é cristianismo, né? Não só aquilo que se lê, mas aquilo que se sente, se crê, se vive. Isso também é cristianismo. Enfim, é essa faixa etária de 15 a 30 anos que adere massivamente ao tradicionalismo. E eu entendo perfeitamente, não estou dizendo que concordo, estou dizendo que entendo perfeitamente. Numa sociedade em que há uma amálgama, uma proliferação de todo tipo de vozes, todos nós temos uma etapa da vida em que precisamos de uma voz para crer e crer com veemência. E crer sem contestar, porque é uma fase de formação de caráter, de formação de opinião, de formação de identidade. E o tradicionalismo oferece elementos identitários fortíssimos. Então, claro, se eu estou numa fase da minha vida de formação ou de reformulação de identidade, a quais grupos eu vou me apegar a priori? Né, a queima-roupa, assim, de imediato. Eu vou me apegar àqueles que me oferecem mais elementos de identidade, de afirmação de identidade. Então, esses grupos têm isso. A que elementos eu me refiro? A estética, principalmente. O modo de me vestir, o modo de rezar, o modo de celebrar, o modo de me portar. A identidade, ela começa verdadeiramente a ser formada de fora para dentro. Isso quem diz é São Bento na regra. Né? No século VI, na regra beneditina, já estava escrito. Há virtudes como as teologais, espirituais, que brotam do interior para o exterior. Há outras, porém, incutidas do exterior para o interior. Isso aqui é espiritualidade cristã antiga. Então, ok, eu entendo. O jovem, principalmente, ele tem essa necessidade. Vai se apegando a esses elementos. Qual é o perigo? O perigo
é de esse ingresso em grupos tradicionalistas não passar, de fato, de uma adesão social a um grupo identitário. E não consistir numa cristianização de fato. Porque a cristianização de fato, ela passa por essas dimensões que eu mencionei no início. O evangelizado, vivendo em comunidade cristã, católica, por que foi evangelizado de fato? Porque tem um amor a Nosso Senhor, porque tem uma experiência real com o Nosso Senhor, porque ele passou por um processo inicial de mudança de mentalidade, né, de um processo crítico de conversão. Uma vez inserido numa comunidade cristã, ele pratica a liturgia dessa comunidade. Quando você adere aos elementos estéticos da liturgia, sem ter passado por uma transformação interior verdadeira, e por uma interiorização, uma internalização dos vínculos de comunidade cristã, aí, de fato, você vai praticar uma liturgia, mas não vai praticá-la da forma como a igreja deseja que você pratique. Com devoção, com amor verdadeiro, usufruindo dos elementos santificadores que o sacramento oferece, e fica preso à estética. Né? E a prisão estética redunda no vício do escrúpulo, que foi o que você citou há pouco. Redunda nesse escrúpulo. Quer dizer, a pessoa ela fica muito mais apegada. Eu me refiro a apego, não me refiro a apreço. Tem distinção. Ter apreço, por exemplo, ao latim, ou a uma forma litúrgica, como o rito tridentino. Ter apreço, isso é ótimo. Ter apego, isso é um problema. Por quê? O apreço é, antes de mais nada, ao mistério. A forma litúrgica é o meio pelo qual se acessa o mistério. Então, o amor é ao mistério. O amor é a Nosso Senhor. E quando você começa a se entreter indevidamente nos meios, se esquecendo dos fins, você cai basicamente naquilo que o próprio Nosso Senhor condenou. Condenou em relação às práticas farisaicas. Quer dizer, Nosso Senhor não tinha problemas com o templo, ele mesmo ia ao templo. O problema era a forma como se prestava culto no templo. É o entretenimento nos meios em detrimento dos fins. Isso é um perigo. O padre, olha só. Sou professor de história, então eu vou jogar coisa nesse campo da história. Okay. Teve o Concílio Vaticano II, 62 e 65, do Concílio Vaticano II, então, surgiram movimentos, né? O Papa fala das atualizações oportunas da Igreja, e estou falando de um mundo plural, né? Década de 60, Revolução Cultural, feminismo, movimento negro, decolonidade, processo de descolonização da África e da Ásia, a Guerra Fria na América Latina, a crise do existencialismo europeu, enfim, nos Estados Unidos também a teologia negra, enfim. Ou seja, um mundo efervescente, né? Um caldeirão explosivo, com ditaduras, ascensão da esquerda, etc. Uhum. A Igreja nessa obrigação, então, de dar uma resposta ao mundo contemporâneo. Aqui na América Latina, nós vamos ter a ascensão da teologia da libertação, que foi muito forte, década de finalzinho, 68, né, ali, 68, 70, 80. A resposta, então, assim, 67 surge a renovação carismática, o movimento evangélico nos Estados Unidos, parênteses, conversando com uma determinada pessoa, um medalhão da renovação carismática, que acompanhou o início da renovação, ele me disse, nós líamos os livros protestantes porque não havia esses livros do catolicismo até então. Estou falando década de 69, década de 70. Uhum. E aí, eu que sou um jovem senhor de 42 anos, tenho observado um movimento interessante que é o seguinte,
teologia da libertação me parece que vem perdendo força nos últimos anos. A renovação carismática, que eu conheci na década de 90, já não tem mais a mesma expressão que tem hoje. Sim, padre, eu estou colocando para o senhor para ouvir seus comentários. Eu sei que é uma exposição grande, mas, enfim, se eu tiver alguma dúvida, eu vou relembrando. E aí, na Diocese de Campos, que é o meu objeto de pesquisa, era água e óleo. Renovação não se misturava com tradicionalistas. Assim, tinha cenáculo da Renovação, em Itaperuna, por exemplo, não tinha fiel tradicionalista e vice-versa. Gente da Renovação não frequentava a missa em latim. No entanto, hoje, eu fiz um brevíssimo perfil aqui, mas, assim, eu coloquei que, nos últimos anos, me parece que na década de 2010, ou foi havendo esta aproximação. Por exemplo, um pregador da Renovação, todos esses eventos públicos, um pregador da Renovação rezando o rosário junto com um membro da TFP. Ora, isso não acontecia. Pessoas que eram da Canção Nova, que hoje são modelos de mães tradicionais frequentando missa tridentina, por exemplo. Entende? Então, assim, pessoas que não se comunicavam, pessoas mesmo, membros da TFP com gente que foi da Canção Nova, por exemplo. Isso era inimaginável. É aí que eu estou vendo esse movimento dos tradismáticos. E até criei um brevíssimo perfil dizendo: tem um alinhamento político mais à direita, recusa a teologia da libertação, são adeptos de um conservadorismo político e cobram pautas de costumes dos seus políticos. E muitos têm até uma certa crítica à CNBB, acusando de um organismo mais à esquerda. É uma coisa que eu observo. Desculpa a exposição grande, mas eu precisava levar para esse campo aqui da história da sociologia e fazer uma brevíssima exposição. O senhor está de acordo? Se o senhor concorda ou não? Perfeito. Diante dessa exposição de cenário que você fez, eu já entendi o campo em que você quer que a gente fale. Eu, de fato, acredito que há agora, atualmente, uma aliança entre tradicionalistas e carismáticos. Alianças geralmente são feitas quando você tem um inimigo em comum, ou quando se enxerga um perigo em comum. Então, me chama bastante atenção essa expressão, né? Alianças de grupos. Você, como historiador, com certeza já acessou alguma apreciação sobre as escolas teológicas que compunham, na época, as salas conciliares, né, durante o Vaticano II. Você tinha o pessoal neotomista bastante refratário à própria existência daquele concílio, né? Eles foram para fazer o máximo possível de oposição às reformas que se queria empreender. E do outro lado você tinha o pessoal da Nouvelle Teologie, da Nova Teologia, que não era propriamente uma escola teológica, mas era um movimento plural de formas de teologia, e que tinha, inclusive, apreciações teológicas opostas. Você tinha o pessoal mais ligado às fontes patrísticas, né, como o próprio Ratzinger, sempre, né, o Ratzinger era teólogo de Agostinho, o pessoal adepto de Henri de Lubac, esse pessoal, Yves Congar, o próprio Suenens, que depois se tornou um baluarte do movimento carismático. E você tinha do outro lado o pessoal que era da Nouvelle Teologie, mas não era apegado às fontes, e sim às atualizações filosóficas, né? Era um Hanner, que é bem kantiano, heideggeriano, o Hans King, enfim, esse pessoal assim. Para que as reformas passassem, houve ali durante o concílio uma espécie de aliança entre o pessoal das fontes e o pessoal progressista.
para derrubar as oposições daqueles que viriam a ser os tradicionalistas. Houve uma aliança. E, de fato, depois que essas reformas passaram, os tradicionalistas nunca mais perdoaram essa aliança. E os teólogos das fontes, por outro lado, se arrependeram amargamente de terem feito aliança com os progressistas, porque depois que as reformas passaram, eles não aplicaram, os progressistas nunca aplicaram as reformas, eles fizeram delas o que eles quiseram, não é? Vamos dar o exemplo aqui que é próprio da nossa esfera de discussão. A própria liturgia, a Constituição Sacrosanto Concílio foi a primeira a ser aprovada. E quase não houve dificuldades de aprová-la. Chega a ser gritante a diferença entre o embate que há hoje de tradicionalistas contra o Novus Ordo e a facilidade que houve no concílio de o Novus Ordo ser aprovado, embora o Novus Ordo de fato tenha sido criado por Paulo VI. Mas a Constituição, Sacrosanto Concílio, rezando que sim, era necessária uma reforma litúrgica, quase não houve oposição. A história da Sacrosanto Concílio e a história da Gaudium et Spes, absolutamente oposta. A Gaudium et Spes é que quase não existiu. De tanto non placet que recebia, de tanta emenda, esse era um assunto complicado. O assunto sobre necessidade de reforma litúrgica, ali naquele momento, quase não foi. Tá? Teve aqueles que não quiseram. O próprio Castro Maier, o próprio Lefebvre. Que rezaram pelo Missal de 62, morreram rezando pelo Missal de 62. Exatamente, promulgado por João 23. Então, assim, nem é o Missal de Pio V, é o Missal de João 23, né? A justiça seja feita. Então, houve essa aliança. O que acontece é que o resultado não foi o pretendido pelo pessoal das fontes. Quando eu digo pessoal das fontes, eu tenho até um vídeo extenso no YouTube explicando isso, porque é um fenômeno que demanda um pouco de esforço. Mas aqui, só para ilustrar para quem nos assiste, os teólogos das fontes eram aqueles que, diante de todas essas transformações do mundo, né, que o Vinícius mencionou aqui, eram muitas transformações, a igreja não podia simplesmente cruzar os braços, se fechar e dizer, não, vamos resistir. Não é que ela não quisesse fazer isso. Ela não podia, não tinha condições. A igreja, ela está nesse mundo, não tem como fugir dele. Nós gostaríamos e desejamos um dia habitar Jerusalém Celestial. Até lá, tem que enfrentar todo tipo de transformações que nos circundam. Então, era necessário uma tomada de posição naquele momento. Então, o concílio tinha esse propósito. Agora, os chamados teólogos das fontes propunham o quê? As respostas que devemos dar ao mundo estão dentro da igreja. Era basicamente essa afirmação, elas estão dentro da longeva tradição apostólica. Então, por que teólogos das fontes? Porque eles propunham revisitar instantes, épocas da igreja em que ela necessitou também dar respostas semelhantes. Então, nos primeiros 3 séculos, no período de perseguição, no período patrístico já medieval, esses eram os teólogos das fontes. Que respostas devemos dar? Vamos ler os Santos Padres. Vamos ler os Santos Padres do início da Idade Média. Vamos ler Agostinho, vamos ler Ambrósio, vamos ler Leão Magno. Vamos ler. É ali que as respostas estão. Isso eram os teólogos das fontes. Os chamados progressistas, né, ou transcendentais, alguns falam, diziam que as respostas não estavam na tradição, mas na filosofia. E que era necessário ouvir os filósofos da contemporaneidade, da modernidade, inclusive fazer teologia a partir deles. Então, de Heidegger, Hegel, o próprio Marx. O próprio Sartre, que era um existencialista ateu,
influenciou muito o discurso Muito. de uma ala mais progressista da igreja, né? Por exemplo, Teilhard de Chardin, por exemplo, né? Era um nome proeminente, por exemplo, dessa relação, né, de fé e razão, por exemplo. Então, assim, Sartre influenciou muito a linha mais existencialista da igreja, mais imanente da igreja. Exato. Sobretudo na teologia europeia, na teologia política europeia, Sartre e Heidegger e Kant influenciaram muito. O próprio Karl Rahner, que é quase canonizado pelos progressistas, é uma teologização de Kant. É kantianismo puro, fenomenologia, etc. Jacques Maritain. Exatamente. E aí, depois vieram outros, Dominique Chani, o seu discurso sobre o livro sobre doutrina social da igreja. Aquilo ali foi um prato cheio para que a doutrina social da igreja fosse sequestrada. O discurso social da igreja foi sequestrado pelo progressismo. Hoje em dia você fala em doutrina social a quem tenha urticárias, porque lembra... Vai pregar comunismo. Vai pregar, exato. Então houve um sequestro, de fato. E a própria teologia da libertação, com o Gutierrez, eu tenho um livro aqui, está atrás de mim, na minha biblioteca. Ele cita prodigamente Ernest Bloch, Marx, Hegel e diversos outros, Habermas, Durkheim, esse pessoal da escola de Frankfurt. Então, assim, teologias feitas não a partir de fontes, não a partir de Tomás, Agostinho, mas teologia feita a partir de conceitos filosóficos absolutamente questionáveis. Esse era o pessoal progressista ou transcendental. Então, onde o carismatismo, o movimento carismático encontra raízes, não é nesses teólogos da filosofia moderna contemporânea, é nos teólogos das fontes. Porque você lê patrística, você encontra páginas recheadas de fenômenos carismáticos nas igrejas primitivas. Curas, milagres, profecias. A Didaqué tem um parágrafo sobre profetas e profecia. Eusébio de Cesareia menciona eventos, Agostinho menciona eventos, Cipriano de Cartago menciona eventos e assim por diante. Então, é aqui, nessa raiz teológica, que o carismatismo lança, encontra fundamentos. É a tentativa de ressuscitar um período da história. Então, essa era a premissa dos teólogos das fontes. O que acontece foi o seguinte: as linhas progressistas, teologia política, teologia da libertação, teologias latino-americanas e assim por diante, tudo isso tem raiz progressista e isso, digamos assim, tomou uma projeção eclesial e também eclesiástica, né, nas estruturas da igreja, sobretudo na formação do clero, muito grandes. Isso trouxe consequências muito grandes. Então, hoje, o que nós temos é a aliança oposta, né? Esses que são filhos dos teólogos das fontes, no caso, os carismáticos aqui, tem outros grupos na igreja também, mas o assunto nosso hoje aqui são os carismáticos. Os carismáticos hoje, filhos daqueles teólogos das fontes, estão agora tentando voltar à sala do concílio, lá nos anos 60, e fazendo agora a aliança com o lado de cá, com o lado que lá na sala dos concílios eles votaram contra, e são os mais tradicionalistas. Por quê? Porque, como você disse agora, a teologia da libertação, vamos falar aqui de Brasil, a teologia da libertação, enquanto produção teológica, ela morreu, ela já acabou. Eu sempre estou acompanhando. Produção teológica. Produção. Mas enquanto movimento... Não, vivíssima, mais do que nunca. Mas enquanto produção teológica, eu estou sempre acompanhando, tenho muitas revistas
teológicas aqui, hoje em dia a maioria online. Tudo que você lê de teólogos progressistas hoje é tantos anos de Puebla, comemoração de Medellín, comentários sobre Frei Tito, ou seja, é sempre uma referência à teologia da libertação, que não se produz mais nada. Deixa só eu dar um exemplo bastante esdrúxulo, por exemplo, porque eu sou vascaíno. Eu não deixo o Vasco jamais, eu amo o Vasco. Mas, assim, eu entro nas páginas do Vasco, é a Libertadores de 98, é o Roberto Dinamite, eu falo, gente, vamos parar de... Eu não estou falando de Vasco, mas, assim, estou falando de Vasco sem falar do Vasco. Gente, larga o Roberto Dinamite, entende? A Libertadores do ano 2000, a Mercosul de 99, o Brasileiro do ano... Enfim. E vão para o tempo presente. No tempo presente, não temos o que falar. Então, por isso que a gente está falando da Libertadores de 98 e do Brasileiro do ano 2000. E eu não estou falando do Vasco. Eu acho que é mais ou menos isso. É isso mesmo. Perfeita analogia. Não é esdrúxula, não. É bastante pertinente. É o que a teologia da libertação atualmente tem feito. Ela faz um panegírico aos seus heróis, na sua maioria já mortos, não estão mais aqui produzindo, e eles mesmos, os adeptos de hoje, não têm mais o que produzir. Definitivamente. Então, hoje o que nós temos é uma ultimíssima geração de filhos da teologia da libertação que, porque sabem que são a última, estão gritando com muita veemência. É aquele grito final antes do último suspiro. Essa é a percepção clara que eu tenho. Eu acompanho aí os meus antigos professores de PUC, São Paulo, que são, assim, filhos desses grandes teólogos da libertação. Estão todos aí já na casa dos seus 60, 70 anos. Boa parte do nosso episcopado atual também na casa dos 60, 70 anos, foram alunos de Frei Beto, de Leonardo Boff, que também já está idoso, do próprio Gutierrez. E esse povo, assim, vai morrer, nenhum de nós vai viver para sempre. Isso está acabando. Eu acho que eles não vão deixar, eles não estão deixando herdeiros? Não tem substitutos? Eles têm substitutos, mas que já não vão reproduzir os mesmos modelos. Então, estamos marchando para um conservadorismo, padre? Não necessariamente. No caso, os progressistas, eles estão passando de um modelo... Aqui já é um outro desenho sociológico, tá? Eu não sei se você já ouviu as palavras, os termos que eu vou usar. Porque a gente usa muito do lado de cá, né? Tradismático, tradicional, carismático, mas do lado de lá também tem uns termos para aplicar. Eles estão passando de um progressismo libertador para um progressismo pastoralista. É um outro tipo de progressismo. Então, os filhos dessa geração, o que seria o pastoralista? Em que ele difere dos libertadores? O discurso de libertação é eminentemente social. Então, é da porta da igreja para fora. Onde é que a igreja acontece? Lá fora. É lutando pelo saneamento básico, pelo asfalto da rua de terra, pela reforma agrária, etc. São essas pautas sociais. Associação de moradores. Perfeito. Essa geração aqui, ela está morrendo. Que herdeiros eles estão deixando? Um discurso de que sim, há pautas práticas pelas quais se lutar, porém, como já houve, o que foi que mais descreditou esse discurso de libertação? A ascensão de governos de esquerda defendidos por eles durante décadas, e ascensão essa que não redundou em benefícios, pelo contrário, prejudicaram ainda mais a sociedade. Então, eles tiveram que mudar o discurso prático, o famoso discurso da praxis, de lugar. Ao invés de aplicar esse discurso da praxis para fora da igreja, eles começaram a aplicar para dentro, na pastoral. Então, onde é a nossa praxis?
é na pastoral. Então, nós vamos criando estruturas, não mais sociais, mas estruturas eclesiais para fazer aquilo que o Estado jamais dará conta de fazer, o governo jamais dará conta de fazer. É outro discurso. Antes, o discurso era, vamos pôr no poder, sim, do Estado, sim, de governo, pessoas O PT alinhadas. surgiu, né, padre? O PT surgiu dentro da Igreja Católica. Exato, exato. Hoje em dia, não tem espaço mais para um partido surgir. Eu fui convidado outro dia para participar da fundação de um partido católico. Uhum. Enfim, é partido católico mesmo, partido católico, não sei o que lá. Mas aí é mais à direita. Se Sim. surgir, o que eu acho que não vai acontecer, tende mais à direita. Uhum. Duvido surgir um outro partido à esquerda, uma revitalização do PT, com apoio da igreja. Não surge mais. Existe hoje um rancor muito grande, não é de todos, tá? A gente vê por aí. Muitos ainda vão morrer cegos, como que por paixão, por memória afetiva, né? Paixão quase que futebolística, né? Por esses partidos. Mas existe, sim, uma grande ala no episcopado com grande rancor da esquerda, porque passaram a sua juventude defendendo e hoje, já chegando no fim da vida, descobriram que gastaram anos da sua vida numa falácia. Mas, como exige muita desinstalação de ego reconhecer isso, eles preferem ficar em silêncio. Fato é que, hoje, o progressismo, ele debruça forças em confeccionar pastoralismo, não mais socialismo. Então, é pastoral, criar grupos dentro da igreja, estruturas dentro da igreja, aquela coisa de inchar o Estado na sociedade, passou para dentro da igreja. Então, tudo agora é grandes estruturas na igreja, para nós mesmos vamos fazer o bem-estar a partir daqui de dentro. Então, são planos, são diretrizes, são conselhos, são comissões, sabe? Uma igreja inchada de muitas frentes, de muitas atividades. Muitas frentes sociais, atividades sociais que você está falando. Exato, exato. Que não seguem o modelo das obras sociais milenares da igreja. Na verdade, colocando o próprio laicato para executar as tarefas que, antigamente, o discurso de libertação dizia que o laicato deveria lutar para que o poder público fizesse. Agora não, nós é que temos de fazer, porque não é possível mais confiar no poder público. Isso aqui continua sendo uma traição, um tipo de traição à fé. Por quê? Porque você concentra toda uma comunidade eclesial em fazer com que a sua vida cristã consista em fazer coisas. Então, você não é um bom católico se você não ajuda a gente aqui na pastoral do idoso, na pastoral da criança, na pastoral do deficiente. Isso aqui é catolicismo. Entendeu? Pastorais de cunho social. Não estou desmerecendo aqui essas pastorais, eu estou dizendo que hoje os sucessores da teologia da libertação não são mais socialistas, eles são pastoralistas, é um outro tipo de sucessores que eles estão deixando. Então, malgrado deles, é gente dentro da igreja, não é gente que está preocupado com ingerência social muito, não. Estão dentro da igreja e querem fazer carreira dentro da igreja e alçar cargos dentro da igreja, assim por diante. Não é mais um padre, né, como aquele da Nicarágua, esqueci agora o nome, parece Cardenal o nome dele. Não, é Néstor Cardenal. Isso. Ele não é mais... que foi chamada atenção, tomou uma dura pública de João Paulo II. Foi. Publicamente no aeroporto. Se ajoelhou e tomou uma dura. Muito famosa a cena. Famosíssima. Então, hoje você não vai mais ter... Os sucessores dos teólogos da libertação não tem mais essas ambições políticas no cenário político-social, da porta da igreja para fora. A política é toda aqui dentro, por cargos aqui. É aqui, a igreja é o novo Estado, digamos, essa é a mentalidade que eles têm. Então, esses são os seus sucessores. Mas eu acho que essa mentalidade está viva.
Vivíssima. Eles são os sucessores dos teólogos da libertação. São os sucessores que eles estão deixando. Tá? Então, esses são os que virão. Não haverá mais, né, é o que eu estou dizendo, o discurso de libertação morreu, enquanto produção teológica. Agora, tem esse pastoralismo, né, que inclusive vai repercutir na liturgia. Nós vamos continuar tendo problemas na liturgia, porque o pastoralismo se entende como o autor de todas as ações na igreja, inclusive na liturgia, ou seja, o autor não é o Espírito Santo, o autor não é nosso Senhor, a fonte não é o mistério, nós somos a fonte. A nossa cultura, os nossos anseios, eles vão continuar realizando muitos abusos e desvios litúrgicos, mas em nome da pastoral, não é mais em nome da inserção social, dos povos ou das minorias, não é esse o discurso. É em nome da pastoral. Tá? Isso aqui daria muito pano para manga. Muito pano. Ô, padre, mas assim, mantendo o assunto, mas mudando um pouquinho, mas é o seguinte, a pauta woke, por exemplo, que é um movimento aí que data de 2010 aproximadamente, eu acho que essa década de 2010, com a pauta woke, né, essa questão identitária, que é um problema, inclusive, para a esquerda, porque a esquerda deixou muito o trabalhismo, ela entrou muito dentro dessa pauta woke, ela também reuniu em torno de si diferentes linhas conservadoras, pessoas que estão combatendo, né, o TODES, o banheiro unissex, movimentos LGBT, determinadas pautas do feminismo, etc., né, que é essa pauta de costumes, que é a pauta woke. Me parece que ela também é um elemento de união entre carismáticos e tradicionalistas que têm em comum um posicionamento mais conservador, contrário a essa pauta de costumes progressistas, reformistas, e elas também. Então, assim, os inimigos, eles se retroalimentam. Sim. Os inimigos, eles se retroalimentam. Então, acho que os últimos movimentos que têm surgido aí, enfim, eles unificaram a direita, eu tenho essa impressão, e os tradismáticos também, assim. Exato, exato. Carismáticos e tradicionalistas descobriram, né, ou ao menos baixaram as resistências para se auto-observar e descobriram que ambos segmentos são conservadores. Essa é a cola que os une. O anseio por conservar aquilo que é próprio de uma identidade num sentido mais amplo. Antes, a batalha era por afirmação de identidades específicas. Por isso, talvez não havia essa comunicação entre carismáticos e tradicionalistas. Tradicionalistas queriam afirmar suas práticas litúrgicas. Carismáticos queriam afirmar suas práticas de espiritualidade. Então, você tem elementos de identidade específica. Mas há um elemento de identidade mais amplo, que é o catolicismo, de fato. A tradição católica, para além da tradição litúrgica ou tradição de práticas espirituais, existe a tradição moral, existe a tradição doutrinal, a tradição dogmática. E quando isso aqui está em perigo, quando isso aqui está sendo posto em xeque por um segmento que na igreja adquiriu relevância clerical, porque aquelas gerações progressistas dos anos 80 e 90 hoje ocupam escalões relevantes na hierarquia. E a igreja não é uma democracia, ela é hierárquica, de fato. Então, acaba que 3 na hierarquia determinam os rumos de 300 na base, digamos assim, da igreja. Então, todos que nessa base não se identificam com essas convicções vindas de cima para baixo, sobretudo do episcopado, vão se aliar, vão criar aliança. Então, os nossos elementos identitários específicos, nesse momento, não são os mais importantes. Nós temos um elemento de identidade que está acima de nós e que nós temos em comum, e nós precisamos defendê-lo. A moral, os costumes, a doutrina. Então, nisso aqui, sim, carismáticos e tradicionalistas estão unidos nesse sentido.
Ô, padre, eu leio alguns autores, enfim, eu trato dessa questão do tradicionalismo, é a minha pesquisa, mas eu gosto muito de ler alguns autores que falam sobre o episcopado, enfim, sobre a vida política brasileira, e são homens, são clérigos, são alguns, né, mais à esquerda, autores dos anos 80, enfim. E eles falam com louvor, alguns falam com louvor, que a CNBB, eu estou falando assim, livros escritos há 40 anos atrás. A CNBB, ela entendeu a necessidade do povo e ela aderiu a uma pauta mais progressista, mais à esquerda. Ok? E na década de 80 falar isso era muito interessante, está tudo bem. Só que hoje em dia, com o advento da internet, o advento de uma juventude tradicionalista, barulhenta na internet, e até com caráter de inquisição, de vigilância e inquisição, a CNBB está na mira hoje. Então, assim, determinadas posturas que Dom Helder, Dom Paulo assumiram, os irmãos Lorscheiter, etc., os primos Lorscheiter, enfim, assumiram alguns anos atrás. Hoje, se determinados bispos assumissem abertamente, eles seriam bastante condenados nas redes sociais, e há uma insubordinação por linhas tradicionalistas, de grupos tradicionalistas, e aí eu vejo, por exemplo, a administração apostólica, que voltou à comunhão, a administração, né? A União Sacerdotal existiu nos anos 80 e 90, início de 2002 voltou à comunhão com a igreja, deixou de ser União Sacerdotal São João Maria Vianney e tornou-se administração apostólica. E hoje, a administração, ela mesma, a hierarquia, a cúpula, tem um trabalho com o seu laicato, de assim, gente, por favor, temos que ser obedientes ao Papa, CNBB, tira o pé do acelerador. Não vamos entrar nessas críticas, não. Mas é uma coisa que eu observo, assim, um levante, até mesmo contra o episcopado, contra a CNBB, acusado de progressista de esquerda, e por aí vai. O senhor observa alguma coisa assim, nesse sentido? Muito, muito. Mas eu vejo aqui, Vinícius, duas coisas. Primeiro, muitos dos tradicionalistas, de fato, nessa posição que eu mencionei há pouco, pessoas que aderiram ao tradicionalismo pela estética. Então, não buscaram a aquisição de virtudes prévias. Né? Humildade, obediência, caridade, paciência histórica. De fato, ver a vida dos santos e ver como foi que muitos, em épocas de crise, se portaram. Isso é uma coisa. E que redunda numa segunda, que é justamente não ceder à lógica de relações carnais, né? Da forma como o homem velho se posiciona. Eu ouço muitos bispos, né? E eu lembro que o bispo que me ordenou, que era também de uma linha... O senhor é de Osasco, da Isso, de Osasco. de Osasco. Que é, publicamente, assim, historicamente, uma igreja mais progressista, sempre foi. Sim, sempre foi, e hoje é acusada de extremamente conservadora. Né? É a pecha que a gente leva. E quando você vai ver, na prática, nós somos o que é conservador. Né? Quem nos chama de conservador? Os progressistas, porque nós somos 70% tradismáticos, né? Essa seria a nomenclatura. E o bispo que me ordenou, ele dizia que o problema que ele tinha com esses tradicionalistas era a intransigência. Ou seja, o problema dele era mais com o comportamento do que com o conteúdo. Se fossem mais humildes, mais pacientes, teriam conseguido até mais coisas. Né? Antes tinha uma paróquia na diocese, para celebrar rito tridentino, etc. Mas a intransigência era tão grande, o anseio por brigar, por bater de frente, por execrar em mídias sociais... Rotular padre. Exato. Rotular que padre. Até o pouco que tinham conquistado, perderam. Quer dizer, é a postura. Eu não estou questionando o conteúdo pelo qual lutam. Eu questiono os métodos de luta. Não é assim que nós vamos ganhar espaço, não é? Tampouco vamos ganhar mais espaço conservador
nos entrincheirando. Eu realmente acredito que é mais confortável. É mais confortável você fazer a opção por frequentar semanalmente uma comunidade mais tradicionalista, onde só haja a liturgia do seu agrado, etc. É mais confortável, mas isso não vai trazer contundentes transformações a longo prazo. Você tem que nos ajudar, a nós que estamos nas paróquias convencionais, a fazer esse movimento. E é penoso, é angustiante, mas você não é adepto de transformações? Transformações custam. Custam emocionalmente, custam moralmente, custam psicologicamente. Muitos embates que eu tenho, às vezes, com o pessoal mais tradicionalista na internet, eles colocam comentários assim fabulosos. Você vê que é gente que estuda, que lê. Eu digo, pois é, você é tão estudado, cadê você que não está aqui me ajudando? Sabe, na minha paróquia, na minha diocese, me deixa aqui lutando sozinho. Você foi se entrincheirar numa paróquia ultra tradicionalista, porque é mais cômodo. E não está em comunhão com a Santa Sé. Exato. Então, assim, é muito fácil acusar lá os tradismáticos, né? De adulterar a tradição, de envolver a tradição com elementos protestantes. Meu Deus do céu, nem sabe o que é o carismatismo de fato. Precisaria ler um pouco. É muito fácil. É associado, padre. Sim, claro que é associado. O próprio bispo Castro Maia escreveu numa das suas cartas a sua recusa peremptória ao movimento carismático. Ao movimento carismático, que seria um movimento protestantizado. Uhum. Eu conversando com um determinado medalhão da renovação, não teria problema nenhum citar nome nenhum, porque, enfim, foram conversas públicas e está tudo bem, não, né, levantar calúnia, nada disso, só que eu vou, prefiro não citar, mas o senhor fica à vontade. Uhum. Esse professor disse assim, não, quando a renovação surgiu, nós líamos livros protestantes, assim, quando chegou no Brasil. É difícil desfazer esse pensamento, padre. Assim. Uhum. Os próprios fundadores no Brasil trouxeram eu tenho a impressão, né, que trouxeram essa influência muito mais protestante. Muito, que era o que havia de literatura. Quando eu disse aqui há pouco que a pródiga menção aos dons do Espírito na tradição da igreja, o que é que há? Menção. Não há teologia sobre dons espirituais. Quando você vê um Agostinho dizendo que as pessoas o lulavam e diziam termos de louvor e aconteciam curas, etc., ele menciona o fenômeno. Mas ele não fez nenhuma teologia sobre esses fenômenos. Ele fez teologia da graça, teologia do livre-arbítrio, teologia contra os donativos. Haviam outras questões em jogo. Esses dons, esses fenômenos, eles não eram questionados. Então, você não tem teologia formulada. Como funciona, qual é a origem, qual é a relação disso com a vida sacramental, a relação disso com a vida testemunhal, etc. Não tem. Por quê? Porque nunca houve necessidade de fazer. Como esses dons, eles começaram a surgir em escala coletiva no século XX, aí começou a haver necessidade de fazer teologia sobre. Só que quem começou a fazer teologia sobre, primeiro foram os pentecostais, de origem batista, de origem calvinista, etc. Então, de que os teólogos católicos lançaram mão? Daquilo que sempre a teologia católica lançou mão. Observar o discurso e ver em que ele tem pontos de porosidade com a tradição milenar. Então, por exemplo, havia problema em ler Aristóteles? Aristóteles era um filósofo pagão, inclusive muito mal visto, até o século XIII. Só se via elementos filosóficos plausíveis para a teologia na filosofia de viés platônico. Tomás de Aquino foi lá, leu o cara e encontrou. Quer dizer, houve e encontrou elementos aplicáveis à teologia. Isso foi uma canonização a Aristóteles? Não.
Isso foi uma aristotelização da igreja? Não. Mas foi a apropriação de elementos do aristotelismo que sim serviam à fé católica. E foi assim que Tomás de Aquino fez a sua teologia. E ninguém execra Tomás de Aquino. Ora, guardada a devida e equânime proporção. O que existia de teologia sobre dons carismáticos na Igreja Católica nos anos 60? Nada. Não havia nada. Quem já produziu algo sobre isso? Protestantes. Ok, vamos ler, porque nós temos segurança magisterial, segurança milenar, segurança apostólica. Nós temos condições de ler o que quer que seja sem nos enganar. Porque nós temos elan para isso, nós temos envergadura para isso. Então, sim, eu tenho aqui, esse meu lado esquerdo aqui na minha biblioteca, é só teologia carismática pentecostal, tanto protestante quanto católica. Eu leio um autor pentecostal clássico, né, à la Assembleia de Deus, vindo de movimentos anabatistas, eu sei em que essa teologia é absolutamente absurda e em que ela tem algo. Bom, isso daqui ele escreveu, ele não sabe, mas tem a ver com... tem a ver aqui com Ambrósio, tem a ver com Irineu de Lyon. Muitos até leram, né, padre? Assim, a teologia patrística, ela é a base do... Assim, a base, né, os primeiros anos do cristianismo, eles foram patrísticos. Exato. Então, assim, tem como ler e depurar, coisa que o protestante não tem. O magistério nunca teve esse problema. O magistério não olha para um texto e fica verificando a autoria dele. O magistério verifica o conteúdo. Isso aqui, este conteúdo é católico? Se o autor é ou não é essa a questão. Isso aqui tem a ver com a tradição de 2000 anos? Tem, então podemos pensar. Isso aqui não tem, então nós já podemos descartar. A igreja tem essa envergadura. Todos os pioneiros do movimento carismático, nos Estados Unidos principalmente, as origens aqui no Brasil são bem diferentes. Nos Estados Unidos, o movimento carismático começa no Cursilho de Cristandade, que eram todos universitários, era gente do ambiente de estudos. Então, todos os pioneiros do movimento carismático nos Estados Unidos, hoje, na sua maioria, são teólogos, mestres, doutores, gente estudada mesmo, que soube ler esses autores e confeccionar os seus próprios textos. A partir deles, em muita coisa, mais uma vez lendo, se inspirando, obtendo um ou outro elan acerca dos fenômenos carismáticos, aí puderam confeccionar uma teologia carismática muito mais de acordo com a tradição católica. É claro que nos anos 60 e 70 não havia nada disso, só havia literatura protestante. Eu entendo perfeitamente que qualquer bispo nos anos 60 e 70 fosse refratário ao movimento carismático, porque não tinha muito onde beber em termos de literatura. E não foi um movimento padre, se eu estiver falando besteira, o senhor me corrija, mas me parece que foi um movimento muito mais dos leigos e trazido por alguns padres americanos do que do episcopado brasileiro, que me parece que na década de 60 estava muito envolvido com o pensamento social das comunidades eclesiais de base. Totalmente. O episcopado brasileiro começou a dar atenção depois. Alguns. O episcopado brasileiro só pensou em dar atenção, e quando eu digo dar atenção, já foi dar atenção no sentido negativo. Resolveram dar atenção nos anos 90, com a inscrição do documento 53 da CNBB. Aqui é uma outra página da história, né? Houve uma tentativa muito mais estrutural de boicotar o carismatismo nos anos 90, quando o episcopado percebeu que as antigas SEBs estavam sendo aparelhadas pelos carismáticos. Quando eles viram que haveria essa perda significativa do único núcleo
propagador das suas ideias de libertação, que eram as SEBs, então houve toda uma manobra no Brasil, tá? E isso eu sei a partir de pessoas que estavam ali, tanto na CNBB, como nos núcleos de liderança nacional do movimento carismático aqui no Brasil. Então, houve uma tentativa ali de recrutar, de frear, né, de pôr um cabresto no carismatismo, porque ele teria recebido um boom muito maior no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, se o episcopado não tivesse acabrunhado, não é, o movimento. Freio. Pôs um freio grande. Mas, nesse sentido, muitos analistas, mesmo aqui na internet, pessoal que estuda, precisa dar a mão à palmatória de que o movimento carismático foi uma das forças de resistência à teologia da libertação. Isso é incontestável. Houve uma grande resistência. E também tinha o avanço das igrejas pentecostais evangélicas pelo Brasil todo. Exato. Que a renovação fez essa frente também. Mas assim, padre, só uma observação. Lendo eu tenho os arquivos do SNI sobre a TFP, o Castro Maier e o Sigô. Castro Maier e Sigô eram apresentados pelo SNI nos seus relatórios como exemplos de bispo, tendo em vista o caráter comunista. Estou falando de relatórios feitos ao longo das décadas de 70 e 80. Tendo em vista o caráter comunista do episcopado brasileiro. Não vou chamar não vou dizer que a CNBB foi um organismo comunista, acho que é forçar muito a barra. Mas eu não acho que é forçar a barra dizer que nesse período da história a CNBB era uma instituição, uma conferência claramente simpática à esquerda. Sem dúvida. Não acho que seja levantar um falso testemunho. Exato, não, sem dúvida. Falso testemunho seria dizer que eles eram conservadores. Não só o Brasil, a Conferência Episcopal Brasileira era um reflexo daquilo que todo o episcopado latino-americano vivia. As vindas, não é sem razão a quantidade de visitas de João Paulo II à América Latina, foi o continente mais visitado por João Paulo II. Nós estivemos inúmeras vezes à beira de um cisma, sem dúvida nenhuma. Se você que é historiador, talvez já tenha lido, se não, vale a pena estudar um pouco da história da Conferência de Santo Domingo. Esse pessoal da Teologia da Libertação, você pode reparar que eles mencionam abundantemente as conferências de Medellín e Puebla. Mas eles nunca citam Santo Domingo. Eles têm aversão a Santo Domingo. E há razões históricas para isso. Santo Domingo, a Conferência de Santo Domingo, em 1992, ela foi toda realizada sob intervenção de Roma. Porque, assim, ela teve tudo para se tornar um marco de um cisma. A Igreja da América Latina seria outra Igreja Católica. A Igreja Católica Romana teria um cisma no Oriente e um cisma no Ocidente. Sabe? América Latina e leste europeu para lá. Então, foi muito séria. Ler aí os bastidores e como se deu a coisa toda, todo o texto enviado na época pelo cardeal Ratzinger, determinando quais linhas gerais deveria seguir a inscrição do documento, depois a recusa dos bispos a redigir um documento, não haveria documento, como forma de fazer frente ao Vaticano. Houve esse consenso praticamente, então não haverá documento e vamos deixar público para a igreja no mundo inteiro que não houve documento porque Roma interferiu. Seria uma bandeira revolucionária contra o Vaticano a ausência de um documento. Quem redigiu praticamente sozinho o documento da Conferência de Santo Domingo foi Dom Luciano Mendes, que, assim, tinha, todos conhecem, tinha, assim, suas tendências progressistas, obviamente. Mas
era um bispo que tinha assim, um coração de unidade. Ele não queria que houvesse nenhum tipo de bandeira de ruptura erguida em nome do episcopado da América Latina. Então, isso aqui é uma informação que poucos têm. Na madrugada, entre o último dia e o dia do encerramento da Conferência de Santo Domingo, Dom Luciano saiu recolhendo rascunhos dos bispos nos quartos do hotel em que todos estavam hospedados em Santo Domingo, e ele redigiu o documento e apresentou para a Santa Sé, obedecendo às normas estruturais que o Ratzinger tinha mandado. Ó, tá aqui. Isso foi um murro no estômago dos bispos, né? De onde que veio esse texto? Quem fez? Nós não fizemos. Não, tem um texto. Tá aqui, tá publicado, teve conferência, a conferência teve o seu texto, bola para frente. Igreja Católica. Então, assim, foi realmente o comportamento revolucionário, comportamento comunista dos bispos da América Latina, ele era incontestável. Já estão todos mortos, né? O de 92. Eu acho que aquela geração de Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Lucas. Estou citando Dom Lucas, mas Dom Lucas nem era, né? Assim, pelo menos a impressão que eu tenho é que Dom Lucas não era, estava longe de ser um libertador. Uhum. Mas, enfim, daquele episcopado, Dom Tomás Balduino, Dom Helder, Dom Paulo, enfim, né, os Lorscheiter, Cláudio Umes, o de Vitória, o Casal Dáliga, esses medalhões aí já foi todo mundo. Já. Exato. Então, essa era a geração, assim, essa foi a geração coração da teologia da libertação. Ela já passou toda. A gente tem agora a geração, digamos assim, os filhos. Os filhos estão no episcopado agora, na sua maioria também emeritando. E agora vão vir os netos, né, que se você observar a faixa etária dos que estão chegando no episcopado bispo agora. Com 68, 69 anos ainda queima muita lenha, padre. Queima muita lenha ainda. Queima, mas em termos de igreja, o que é que eles têm? 15 a 20 anos de episcopado? Em termos de igreja, isso não é nada. Eu acho interessante ouvir isso. O pessoal quer muita mudança assim na igreja e devia estudar a história da igreja é consoladora. As coisas na igreja se fazem no passo de 50 a 100 anos, no mínimo. Não se fazem em 20, 30. Então tem que esperar. Tem que ter paciência histórica. Realmente agora estão chegando os netos, que são padres ordenados, os que foram ordenados no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Pessoal que é padre há 20, 25 anos, esses vão começar a ficar bispos agora. Vamos ver o que vai sair. A gente tem uns 10, 15 anos para observar. E aí depois é que vão começar a ficar bispos os padres ordenados de 2010 para frente, que já é outra formação. Vai ser a primeiro episcopado formado com redes sociais. Padre, eu estou falando com o senhor aqui, mas assim, eu estou olhando aqui, por exemplo, até depois lhe encaminho via Instagram, enfim, um padre que foi dado à comunidade de Shalom com 2 casais leigos que foram da Canção Nova, super pops, numa perspectiva totalmente tradicional, assim, tridentina mesmo, de padre de batina, mulher de véu, de terço, enfim. Estou vendo aqui um bispo tradicionalista rezando o rosário com Frei Gilson, que rendeu muitos problemas para ele. Frei Gilson é declaradamente da renovação carismática, mas assim, abarca em torno de si esse caráter mais tradicional, enfim, né? Ou seja, leigo que foi que já pregou na Canção Nova rezando o rosário com membro da TFP. Isso era inimaginável para mim, que sou um jovem de 42 anos, que nos anos 90 tinha aí de 15 a 18 anos, enfim, que via tudo muito água e óleo, onde havia claramente a TFP, os padres de Campos e a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Da TFP já houve uma fragmentação que deu os arautos de IPCO, os arautos celebram a nova liturgia de Paulo VI. Os padres de Campos aderiram, né,
ao Concílio Vaticano II, tornaram-se a administração apostólica, e a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, do Monsenhor Lefebvre, teve uma ruptura, de onde saiu um bispo em 2012, desse bispo da Resistência, Dom Richard Williamson, saíram diversos movimentos. Ou seja, aquilo que era muito cristalizado hoje, 30 anos atrás, na linha tradicionalista, hoje é bastante fragmentado. Uhum. E há diversos leigos hoje que estão monitorando também a postura desses padres e desses bispos, e estão nas redes, estão aí, né, como censores mesmo da doutrina da fé, assim, dizendo, ou melhor, do Tribunal do Santo Ofício, né, porque são tradicionalistas. Mas, assim, há um dinamismo acontecendo, padre. Há um dinamismo acontecendo de coisas que eram inimagináveis há um tempo atrás e hoje são reais, como o próprio movimento tradismático, assim, por exemplo, Itaperuna tem uma comunidade nova que surgiu, a Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, que é muito frequentada por pessoas que ou são ou foram líderes da renovação carismática em perfeita convivência. Eu não vi essa ligação de carismáticos com a teologia da libertação. Mas para a linha tradicionalista, como o senhor falou, né, foram e debandaram e estão muito bem, estão muito felizes e satisfeitos. Uhum. O que nos anos 90, a única coisa que houve foi uma assimilação dos carismáticos com a teologia da libertação, também nos aspectos estéticos. Acho que foi um vídeo seu, eu não sei se foi seu, de quem foi, mencionando, nos anos 90, um padre carismático, ele usava túnica morcegão e estola de crochê, por exemplo. Então, assim, havia um pouco essa assimilação estética, apesar das convicções espirituais extremamente conservadoras. Não sei até que ponto... Na Canção Nova não se usava clésima. Hoje em dia todo mundo é de batina, sobrepeliz, barrete, estola. Exato. É soleníssimo, é pontifical. Exato. Então, assim, o que realmente tem ocorrido é um erguimento de bandeira desses dois setores, tradicionalista e carismático, para anunciar o fim do progressismo, ou profetizá-lo, digamos assim, olha, a partir de agora há uma aliança aqui, uma aliança conservadora de elementos de identidade católica, de moral católica, de doutrina católica, e esses elementos estéticos, eles são um emblema, eles são uma sinalização disso, entende? Então, hoje em dia, você vê um padre de casula romana, ou batina e barrete, você não sabe exatamente se ele vai rezar em latim, ou se ele vai rezar em línguas, ou se ele vai rezar os dois. Manípulo, tem alguns que tem até o manípulo. Sim, aquele objeto que se usa no braço esquerdo, sim, enfim. Sim. Então, tem isso. E qual é o único setor que, de fato, se desagrada de absolutamente tudo isso? O setor progressista. E olhando de lá para cá, né, olhando da esquerda para lá, dependendo da perspectiva de onde você vê uma coisa, você não distingue profundidade ou contraste, né? É tudo um único matiz. Então, para o clero progressista e para o episcopado progressista, todos somos uma coisa só. Né? Todos somos uma coisa só. Tradismáticos, para eles não tem diferença. Nós somos os conservadores. Alienados, assim, muitos alienados. Exato. Então, assim, eu já fui associado a tradicionalistas e a carismáticos indistintivamente, pelo meu próprio bispo, por exemplo. E eles não entendem muito qual é a sua preferência. Digo com convicção, os bispos, eles tendem a tolerar mais o carismático do que o tradicional. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Então, assim, se eu, Padre Douglas, uso casula romana e oro em línguas, eu vou ser repreendido pelo meu bispo por usar a casula romana, não pela oração em línguas. Pode ter certeza.
Se eu pregar, sei lá, batendo no ambão, estilo um pastor pentecostal, e logo em seguida recitar Credo Unum Deum em latim, eu vou ser repreendido pelo latim, não pelo murro no ambão. Essa é a tendência do episcopado atual. Eu acho, padre, assim, a minha opinião é bastante irrelevante, que eu estou aqui conversando com o senhor, mas eu acho que a tendência do clero ruma para uma perspectiva mais conservadora. Sem dúvida. Eu vou dizer por quê, muito brevemente, assim, anos 90, os padres, por exemplo, diocese do Rio, que tá longe, a arquidiocese do Rio de Janeiro, que está longe de ser uma diocese da libertação, a exemplo do que tem por aí, a cidade do Rio de Janeiro, Dom Eugênio segurou muita onda lá, no Rio de Janeiro, mas assim, os padres usavam túnica morcegão e uma história e estava tudo bem. Hoje em dia, por exemplo, pouco tempo atrás, foi ordenado, em 2019, foi ordenado, vi uma foto de jovens seminaristas ordenados por Dom Orani. Todo mundo de Dom Orani, todos os padres, neossacerdotes, de batina sobre peliz, barrete, estola, enfim, isso era inimaginável 30 anos atrás. Eu acho que esse reflexo, quem é mais progressista pode falar, mas isso é farisaísmo, é aparência, essa valorização indumentária. Mas a indumentária ela é um reflexo de uma disposição interior. Então, eu acho que eu tenho, quem viver verá. Mas eu acho, tenho observado, o padre da minha paróquia, homem de 20 e poucos anos, anda de batina. Enfim, eu acho que a linha progressista já viveu o seu auge. Isso mesmo. Eu tenho essa impressão. Quem viver, verá. Padre Douglas, eu agradeço demais, senhor. Enfim, muito, 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 muito obrigado mesmo. É uma alegria, uma satisfação. Espero poder conversar com o senhor. Foi um aprendizado espetacular. Enfim, foi fantástico, foi muito bom. Confesso que no início eu achei que o senhor estava um pouco acanhado, mas depois eu vi que não, isso foi maravilhoso. Muito obrigado, padre. Eu desejo para o senhor tudo de bom. Sucesso Eu que sempre. agradeço, Vinícius, pela oportunidade. Peço desculpa se não foi a contento em alguma coisa, e se não foi, serve de ocasião para outras no futuro. Não, claro que serve. Não, mas peraí. Serve de ocasiões a qualidade, não a deficiência. Muito pelo contrário, foi maravilhoso. Eu agradeço muito. Eu desejo para o senhor tudo, e para aqueles que nos acompanham tudo de bom, sucesso sempre. Obrigado, padre. Obrigado.